Bom dia, irmãos. Ah, Estamos na nossa hora, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos começar com uma palavra de oração e a seguir nós damos início ao conteúdo que vai ser, que nós vamos refletir na aula de hoje, tá bem? Oremos então. Senhor nosso Deus, queremos nos colocar em Tua presença, Pai, para te agradecer por ter nos trazido aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista de Loures. Obrigado, Senhor, por podermos nos achegar aqui e livremente abrir e refletir sobre a Tua palavra, sobre a história da Tua Igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor levantou pessoas para fundar essa igreja aqui e através dessa igreja muitas pessoas chegaram até o Senhor. Obrigado, Pai, pelas obras missionárias que acontecem ao redor do mundo, que o Senhor continue a capacitá-los, que o Senhor continue a fortalecê-los e que eles possam avançar para o louvor do Teu nome. Queremos pedir, Pai, nesse momento, que seja conosco durante todo o tempo da lição da escola bíblica, que possa nos dar ouvidos para ouvir a Tua palavra e um coração para sentir a Tua presença, o Teu Espírito Santo a nos ajudar a entender e interpretar a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel com a sua igreja. Nós choramos em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre a Reforma Protestante e refletimos aqui aquilo que foi o impacto da Reforma Protestante, não só na nossa igreja, como batistas, mas também na sociedade como um todo, aquilo que foi o evento, né, da Reforma Protestante. E aí, para aqueles que se lembram, o mais correto seria as reformas protestantes, porque como a gente viu na semana passada, foram diversas coisas que foram acontecendo ao longo daquele período e que não foi um evento apenas isolado que aconteceu em um único lugar. Nessa semana é a nossa última lição dessa planificação, dessa série de lições sobre as bases da fé, sobre as bases da doutrina, e vamos falar sobre a doutrina dos batistas. Aqui nessa lição eu acabei por dividir em 3 pontos, e vamos ver aqui, inicialmente, um resumo histórico daquilo que seria o surgimento dos batistas, a origem, de onde que vem a denominação batista, de onde que surge tudo isso. Depois vamos falar sobre as duas vertentes que existem entre o meio batista, que são os batistas gerais e também os batistas particulares. Talvez possa ser novidade para algumas pessoas esses termos, batistas gerais e particulares, mas é uma coisa historicamente que existe. Hoje em dia, talvez pela falta dessa... Muitas pessoas perderam o conhecimento do que é a história da Igreja Batista e acabou que ficou muito misturado o que é batista geral e particular, tanto que hoje não existem, se os irmãos forem procurar nas portas das igrejas, as placas das igrejas, não existe dizer batista geral ou batista particular. Ficou uma coisa convencionada, somos todos batistas e não há necessidade de colocar isso diretamente no nome. E, por fim, vamos pensar sobre aquilo que são os distintivos dos batistas, ou seja, as doutrinas que nos diferenciam das outras denominações mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Que procederam ali da Reforma, o movimento da Reforma. E o objetivo da aula de hoje é que nós venhamos a conhecer as origens das doutrinas dos batistas e que isso nos ajude a compreender por que nós somos diferentes, no caso, porque nós somos diferentes de outra denominação, mas que no final nos unimos numa coisa que é o centro, que é o fundamental, que é a fé em Cristo, e é isso que nos une. E também respeitar as outras tradições cristãs. Nós sabemos que, embora nós discordemos em alguns pontos importantes, nós somos chamados a amar e cooperar um com os outros cristãos, né, os outros cristãos de outras denominações, nas missões e nas ações que são feitas, que são planeadas para o avanço do reino de Deus. E também a ideia de praticar a fé de forma consciente. Nós fazemos parte dessa igreja e precisamos saber por que nos identificamos como batistas. Precisamos conhecer a história daquilo que foi a formação da nossa igreja, da nossa linha de fé, vamos dizer assim, e precisamos entender quais são as doutrinas, aqui no caso as principais doutrinas que são ensinadas dentro das igrejas batistas, e posteriormente a ideia tornando isso mais forte dentro de nós, trazendo maior convicção,
que nós possamos compartilhar, ou partilhar, no caso, né, o evangelho com outras pessoas a partir daí. Vamos começar com o resumo histórico e entender da onde que nós surgimos, a origem dos batistas, né? Historicamente, e aqui existe alguma... temos que destacar que existe alguma discussão acerca disso, mas já está quase que muito bem estabelecido que os batistas eles surgiram no século XVII. Existe uma linha um bocado esquisita que vai traçar uma linha temporal de hoje, nós aqui hoje, até a primeira igreja de Cristo lá as igrejas primitivas mesmo, com os apóstolos. Mas isso é um bocado inferência, vamos dizer assim, não tem nada muito concreto que prove que os batistas surgiram desde o início da igreja, mas sim a partir o que nós temos de documento histórico é a partir do século XVII, ali, mais precisamente no ano de 1609. E ele surge durante um período de intensa mudança religiosa na Europa, que é logo pós-reforma. Então, tudo começa com a Reforma Protestante, como nós vimos na semana passada, em 1517, e a Reforma Protestante vai iniciar uma série de eventos ali por toda a Europa, vai iniciar uma série de mudanças na religião praticada na época, que era o catolicismo, e vai fazer com que muitas denominações, algumas, no caso, denominações surjam nessa altura ali, pós-reforma. A denominação batista, no caso, né, ela vai surgir mais à frente, quase 100 anos depois da reforma, mas ela remonta ali, né, tem uma rica história que remonta à reforma protestante. Nós já ficamos conhecidos aqui por alguns distintivos dos outros crentes protestantes, vamos dizer assim, que seguiram depois da reforma, porque nós tínhamos convicções muito fortes acerca do batismo e também da liberdade de consciência. E aí já ficam essas duas coisas que os mais importantes, assim, o mais distintivo dos batistas a forma de batismo e a liberdade de consciência são aquilo que mais nos diferencia das outras denominações. Então, avançando um pouquinho na história, logo após a reforma, as coisas aconteceram e eu mencionei aqui alguns nomes de alguns reformadores que trabalharam em favor da reforma protestante em diversos lugares, diversos países por toda a Europa. Nós precisamos aqui ter nossa atenção na Inglaterra, o Reino Unido, porque é de lá que a denominação batista vem. Então, o rei, na altura que começa ali logo pós-reforma, é o rei Henrique VIII, e ele, na altura, não dá assim vamos dizer assim, tanta importância daquilo que seria a reforma protestante, não fica um pouco indiferente, vamos dizer assim. Só que surge uma necessidade pessoal para que ele desse mais valor à reforma, ou seja, ele não valorizava a reforma por aquilo que a reforma trazia como uma doutrina bíblica centralizada na palavra, não era nada disso. O que fez com que o país aderisse ao protestantismo, vamos dizer assim, a separação da Igreja Católica, foi o interesse pessoal do rei. O rei era casado, tinha um casamento diplomático, como era comum naquela época, era casado com uma princesa, e ele queria se divorciar porque ele tinha um amor escondido e queria se casar com essa mulher que ele era apaixonado. Então, ele solicita o divórcio para a igreja e a igreja reprova, por duas razões. Primeiro, por uma questão de princípios, o divórcio é um assunto, até hoje, que nós tratamos tem um certo rigor em relação ao casamento. O casamento ele é feito para ser para sempre, e existem aqui algumas nuances em torno do divórcio que só em alguns casos muito específicos que o divórcio ele é aceito, né? Então, naquela época não tinha uma razão assim muito, uma dessas razões que poderia ser uma exceção que poderia acontecer o divórcio. Então, era simplesmente porque ele não queria mais aquela mulher, aquele casamento tinha sido diplomático, e ele queria casar com uma mulher que ele havia se apaixonado. A igreja reprova isso, então o rei ele vai pensar assim, espera aí, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser, é um pouco nesse sentido. E ele vai fazer aquilo que ficou conhecido na história como o ato de supremacia e vai se declarar ele próprio o líder da igreja na Inglaterra. E a partir daqui nós temos a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra separada da igreja católica. Nesse meio período,
vai surgir, já havia o reformador, como eu mencionei na semana passada, o Thomas Cranmer, que já estava a trabalhar, a criticar a Igreja Católica de uma forma muito incisiva, e é nessa altura que o rei olha para Thomas Cranmer como um clérigo, como um teólogo, e pega, né, Thomas Cranmer e elege ele, nomeia ele como arcebispo de Cantuária, no caso da principal igreja da Inglaterra. E aí, a partir daqui, eles iniciam ali o movimento do que seria o protestantismo dentro da Inglaterra. Entretanto, aquilo avança muito pouco, porque o rei ele não tinha muito interesse que aquilo de fato avançasse. Era mais o interesse dele era que anulasse o casamento e ele se casasse novamente com a outra esposa. Depois, mais à frente, o rei Henrique VIII acaba por morrer e sobe ao poder o seu filho, muito novo, Eduardo VI, e começa a reinar. O seu filho já tinha uma educação um bocado diferente da dele e foi educado de forma muito forte pelo protestantismo, por pessoas que o instruíram dentro do protestantismo. E ele foi aqui uma das pessoas que impulsionaram, mais uma vez, o movimento da reforma na Inglaterra e fez com que avançasse muito a Igreja Protestante. Nós temos hoje o Dia da Bíblia, no segundo domingo do Advento, por causa de Eduardo VI, que foi ele que pediu para o Thomas Cranmer, na época, definir um dia como o dia da Bíblia. E nós temos até hoje. O Dia da Bíblia é o segundo domingo do Advento, porque foi esse rei que instituiu naquela época. Mas as coisas começaram a caminhar bem para o lado do protestantismo, entretanto, mais à frente, acaba por piorar, né? Fica aqui entra aquele período da Inglaterra que eu acho que é muito conhecido historicamente falando, que é o período da Maria, aqui eu não sei se vou falar bem, se é Maria Sanguinária ou Maria Sanguinolenta, não sei bem, que foi Maria I, que ela assume como rainha da Inglaterra e ela era muito católica, mesmo muito católica, do ponto de vista que elas acreditavam que os protestantes eram mesmo hereges. Então ela inicia aqui uma perseguição muito forte contra os protestantes. Inclusive ela condena o arcebispo Thomas Cranmer e também aquele nosso outro reformador que eu mencionei na semana passada, que foi o William Tyndale, e eles são executados publicamente, são queimados e morrem através dessa Rainha Maria. E não só eles, mas aqui estima-se cerca de 2.000 líderes protestantes naquela época foram executados por causa dela. Mas, graças a Deus, ela faleceu por uma doença, alguns acreditam que foi o cancro, e depois assumiu outra pessoa no lugar dela. Enfim, para não perdermos aqui tanto tempo nesse sentido do que foi a história antes do surgimento, né, do início daquilo que foi os batistas, avançando um pouco mais, já para o ano 1600, nós vamos ter um movimento chamado de separatistas ingleses. O que acontece? A reforma na Igreja da Inglaterra começou, e as coisas mudaram, algumas coisas, não foi uma reforma substancial, né, não mudou tanta coisa assim, mas houve a separação entre Roma, o Papado de Roma, e passou a haver um líder da Igreja mesmo na Inglaterra, e eles mudaram algumas coisas. Entretanto, era muito parecido ainda com o que acontecia na Igreja Católica. Eles rejeitaram algumas coisas, mas mantiveram muitas outras. Então, surge um grupo, e aqui depois eles ficaram conhecidos como os puritanos, na Inglaterra, que eles dizem que a reforma de fato não está a acontecer, que devia haver uma reforma geral na Igreja, e não só umas adaptações daquilo que foi a reforma que aconteceu na Inglaterra. Então, esse grupo, que depois ficou conhecido como os puritanos, porque eles queriam purificar a Igreja como um todo, eles começam a criticar aquilo que era a Igreja Anglicana e falar que existia essa necessidade de reformar a Igreja como um todo. Eles começam esse trabalho, mas existe ali alguns, entre os puritanos, que são mais radicais ainda do ponto de vista que não dá para a gente tentar reformar essa Igreja, mas vale a gente começar tudo do zero. E esses são os que estão ali tá projetado, que são os separatistas, os puritanos separatistas. Eles se separam desse grupo de puritanos que existiam dentro da Igreja Anglicana, eram todos, e aqui eu não sei se o termo pastor é o mais correto, mas eram todos líderes, sacerdotes, vamos dizer assim, da Igreja Anglicana, de alguma forma, não sei se pastores ou padres, não sei qual era o título usado na época, e eles saem
Eles se separam e começam um novo movimento fora daquilo que daquilo que era a igreja anglicana. E surge esse movimento independente na Inglaterra. Mas aqui ainda não são os batistas. Dentro de alguns desses separatistas, nós temos um nome importante aqui, que foi o John Smith. Eu penso que é Smith, agora... Eu penso que é Smith a pronúncia correta. Smith, é isso, né? Ok. É porque eu fiquei na dúvida se era Smith ou Smith, mas ok. Que esse, sim, é um desses puritanos separatistas que saem da igreja anglicana e funda aí esse novo movimento independente. Só que nós temos que lembrar que eles estavam passando por esse período de muita perseguição e muito combate contra o protestantismo. Assumia rei que era mais, como é que eu posso dizer, mais passivo em relação a perseguir os protestantes e mantinha as coisas ok, outros nem tanto, e ficava sempre nesse movimento. No momento que há essa separação entre os puritanos que permanecem na igreja anglicana tentando reformar ela por dentro e esses que saem e vão tentar estabelecer uma igreja nova, havia muita perseguição. Então, esse John Smith que sai da igreja, por causa da perseguição, eles fogem. Ele e mais algum grupo de pessoas que ele já liderava nessa época, eles fogem para os Países Baixos, para a Holanda, e no ano de 1609 vai fundar aquilo que nós conhecemos como a primeira Igreja Batista. E aqui começa a história dos batistas, no caso, a Igreja Batista começa com os batistas gerais. Aqui, esses termos batistas gerais, os separatistas, tudo isso é dado depois, de forma histórica, pelos historiadores, que é aquilo que eles ficaram conhecidos. Tá bem? Na altura eles não tinham esse nome ainda, ele só era conhecido como os batistas por causa da crença no batismo através da profissão de fé, que era isso que diferenciava eles, e por isso que eles recebem esse nome de batistas, porque eles batizavam as pessoas apenas que professavam a fé. O John Smith aqui, ele foi muito importante, porque é ele quem chega nesse... Claro que junto com outros teólogos, outros líderes ali, eles juntos, ao ler a Escritura, ao ler as Escrituras, eles chegam nessa conclusão do batismo ser através da profissão de fé. E aí gera aqui um grande conflito, que eles começam a pregar que o batismo que as pessoas tinham, que era o batismo infantil, não era válido. E aqui gera um grande problema a nível civil, porque naquela época não existia registro civil como há hoje. As pessoas não iam se registrar na conservatória. Não era assim que funcionava. O batismo era como se fosse a forma de registro. A partir ali do batismo, a pessoa recebia o batismo e recebia um documento que era equivalente a um registro civil. Então, negar que o batismo era inválido, não valia, que a pessoa tinha que se batizar novamente, e existia aqui esse problema que era negar o registro civil da pessoa. Então, foi um bocado difícil ali naquela época, muito por causa disso. Então, eles surgem, no caso, a primeira igreja batista acaba por ser fundada por ingleses na Holanda, né, nos Países Baixos, e eles começam lá o movimento e começam toda essa questão dos batistas lá. Depois de algum tempo, o mesmo homem, o John Smith, ele continua com essa coisa da busca incessante pelo conhecimento bíblico e tentando, e sempre de forma independente, porque ele tinha aqui uma influência muito grande por movimentos que queriam rejeitar todo o conhecimento que tinham para trás e começar a partir do zero somente através das Escrituras. Então, ele, nesses momentos de reflexão bíblica, ele começa a chegar em doutrinas, vamos dizer assim, em pensamentos que eram um pouco, se não até duvidosos. Ele acaba por se associar a um grupo ali anabatistas, aqui já não são batistas, são anabatistas, é bem diferente daquilo que são os batistas, que eram os menonitas, que eles recusavam todos os pensamentos, no caso teológicos para trás que existiam, e eles faziam uma interpretação eles próprios da Bíblia a partir ali da Reforma, e também eles eram radicais ali porque eles se isolavam do mundo, de certa forma, ele rejeitava
toda a tecnologia que existe. Enfim, os grupos menonitas eles são um grupo assim um bocado esquisito. Nos Estados Unidos ainda existem até hoje alguns menonitas, e se a gente for lá e visitar onde eles vivem, é uma coisa assim, parece que estamos no século passado, porque eles mesmo não aceitam mesmo as tecnologias, eles não andam de carro, andam só de charrete, enfim, é nesse nível, eles não aceitam mesmo porque eles acreditam que tudo que é desse mundo é corrompido, então eles vivem dessa forma. Enfim, só para dar um panorama aqui de quem eram os menonitas e qual foi a influência que o John Smith começou a receber a partir desse grupo. O que causou, de fato, aqui um problema para ele no início da Igreja Batista? Foi ele queria se associar aos menonitas, ele queria que a Igreja Batista fosse incorporada dentro dos menonitas. Ele entendia que eles não podiam permanecer sozinhos, ele passou a crer que eles não podiam permanecer sozinhos, mas sim tinham que se associar aos menonitas. E as pessoas na altura que faziam parte da comunidade não queriam isso. Então, devido a isso, a essa vontade do líder do John Smith querer se alinhar com os menonitas, surge aqui uma resistência entre alguns membros da comunidade, liderados por Thomas Harris. Eles decidem romper aqui a relação com John Smith, então deixa de existir o John Smith como líder da Igreja Batista e passa a ser o Thomas Harris, que era um advogado e era membro da comunidade. Quando acontece isso, eles rompem com John Smith e vão embora dos Países Baixos, vão embora da Inglaterra, da Holanda e voltam para a Inglaterra. E aí, por volta do ano 1611, 1612, eles fundam a primeira Igreja Batista na Inglaterra. E a partir daqui nós temos de fato fica bem estabelecido a Igreja Batista na Inglaterra. E eles começam esse movimento lá. Depois, os registros históricos vão dizer que o John Smith acaba por ser até rejeitado pelos próprios menonitas, porque na altura que o John Smith entende sobre essa questão do credo-batismo, do batismo através da confissão de fé, ele considera que nem o próprio batismo é válido. Então ele se batiza ele mesmo e batiza toda a congregação. E aí os menonitas dizem, não, mas o seu batismo não é válido, como é que pode uma pessoa auto se batizar? Eles entram ali em uma discussão e acabam que nem lá ele fica, no final das contas. Então, a Igreja Batista é fundada na Inglaterra e começa a avançar, começa a pregar daquilo que era o Evangelho, começa a se reunir entre os irmãos e começa a estudar sobre aquilo que é as Escrituras, enfim. Aqui eles já começavam a ter acesso às Escrituras de forma na sua língua, então torna-se mais fácil aqui que crescesse. Mais à frente, e aqui bem mais à frente, quase 30 anos depois, vai surgir o movimento dos batistas particulares. Ele começa com John Spielberg, e aqui nos dois lados é um João, né, que começa a história, e eles surgem ali com algumas diferenças daquilo que são os batistas gerais. Mais à frente vamos falar sobre o que são essas diferenças entre um e outro, mais de forma específica. Só para não deixar passar, existe ali uma coisa entre o que acontece no caso, esse líder, o teólogo John Spielberg, ele discorda do pensamento dos batistas gerais do ponto de vista de salvação. Então, eles discordam, então ele entende que não dá para permanecer juntos, de certa forma, e crê que é um erro. Enfim, é um pouco daquelas coisas muito do radicalismo. Ele crê que é um erro, não acha que deve continuar, e então ele funda aquilo que é a primeira Igreja Batista particular, e a partir daí ele começa a trabalhar de forma diferente, e a única diferença que há entre os batistas particulares e gerais é só apenas a visão soteriológica, né? A visão sobre a salvação. Então, falando sobre os batistas gerais, aqui de forma mais específica, né? Como eu falei, eles começam inicialmente por John Smith, e a primeira igreja é fundada lá nos Países Baixos. Depois, posteriormente, eles voltam com Thomas Harris para a Inglaterra em 1612. E
e existe aquele rompimento ali por causa da aproximação dos menonitas. E aqui as principais crenças dos batistas gerais, de forma resumida, né? Eles creem no batismo de crentes, por isso que recebiam esse nome de batistas, e criam na expiação ilimitada, que é conhecida naquela época ali, depois fica conhecido como arminianismo, porque era uma doutrina que foi desenvolvida por Armínio. Então, o que a expiação ilimitada diz? A salvação ela é disponível a todos e o livre-arbítrio é fundamental para que haja essa escolha por parte humana. Imagina, Deus oferece a salvação a todos e a humanidade escolhe, aceita, no caso, né? Aceita a Deus. E a terceira crença principal dos batistas gerais também é a autonomia da igreja local. Aqui muito forte a influência do Thomas Helwys, porque ele, na época que ele assume a igreja batista na Inglaterra, ele escreve uma carta ao rei, uma carta muito contundente, que confrontava muito o rei, mas muito educado, muito dado pela área de estudo dele, que era o direito. Ele escreve dizendo que o rei não tinha autoridade sobre a consciência das pessoas e as pessoas poderiam expressar livremente a sua fé e que cada igreja deveria ser livre para fazer aquilo de acordo com a crença da igreja. Então, é daí que vem esse pensamento da autonomia da igreja local, da liberdade de consciência, que é o quarto ponto ali da principal crença. Está muito ligado àquilo que foi esse desenvolvimento dessa doutrina que o Thomas Helwys fez naquela época. E depois, por fim, as missões. Os batistas gerais tinham um apelo muito forte sobre as missões, muito em questão da crença sobre a doutrina da salvação, por crerem que a salvação é disponível a todos. Eles entendiam que havia essa necessidade urgente de não só por causa do ID, mas mais ainda por ser algo disponível a todos, eles tinham que levar o evangelho a todos e distribuir a boa nova do evangelho, né? Eles colocavam como prioridade central as missões, seguindo não só a grande comissão, mas o entendimento sobre que a salvação é disponível a todos. E os batistas particulares, como eu disse, eles são liderados inicialmente por John Spielberg, e a primeira igreja é fundada em Londres em 1638. E eles discordam da visão dos batistas gerais sobre a salvação, que afirma, no caso, né, que a visão que afirma que a salvação está disponível a todos e depende do livre-arbítrio. Os batistas particulares, eles creem de forma diferente. Eles eram mais alinhados, vamos dizer assim, daquilo que era a doutrina reformada, que foi desenvolvido por João Calvino, que depois fica conhecido como o calvinismo. E eles entendem que a salvação não é disponível a todos, a expiação do sacrifício de Cristo não é ilimitada, mas sim limitadas apenas aos crentes, apenas aos eleitos, aqueles que Deus escolheu. Tem outras coisas também que diferencia, que vai falar das doutrinas de Calvino também, que tem a ver com a graça irresistível, que vai dizer que aqueles que Deus chama, aqueles que Deus escolhe, eles sempre respondem, não há possibilidade de... E aqui falando contra a crença do livre-arbítrio que os batistas gerais tinham, não há possibilidade a partir do momento que existe esse chamado de Deus, a doutrina da graça irresistível vai falar isso, a partir desse momento que existe o chamado de Deus, não há possibilidade do ser humano ali recusar o chamado de Deus, porque a graça ela é irresistível. E depois, também por fim, tem a perseverança dos santos, que é uma das doutrinas que diferenciam também, que vai falar que os eleitos, aqueles que foram escolhidos por Deus, eles não perdem a salvação. Não há possibilidade, e aqui muito em relação àquilo que é a eleição incondicional, né? Se Deus escolhe, não há possibilidade dos eleitos perderem a salvação. Então, a partir daqui, o movimento batista é através dos batistas particulares que o movimento batista ele é consolidado e fortalecido, não só na Inglaterra, mas é o que faz depois espalhar os batistas ao redor do mundo.
E é através dos batistas particulares que existe esse crescimento substancial, né? Uma forma muito a igreja cresce muito a partir daqui, a igreja batista no caso, né? Cresce muito a partir daqui dos batistas particulares. Por quê? Existia uma crença dentro dos batistas gerais que era a endogamia. E a endogamia, que era um dos problemas que eles enfrentavam, não era só esse, mas era um dos. A endogamia, ela dizia que os batistas, eles só podiam se casar, os membros da igreja só podiam se casar com outros membros da igreja, não podiam casar os filhos com pessoas de uma igreja diferente. Então, isso gerava aqui uma dificuldade em crescimento local da igreja, porque quando você fecha a igreja nesse nível, fica difícil que a igreja cresça, porque assim fica limitado sempre ali ao ambiente da igreja. E outra coisa que tinha também no meio batista é que eles não compravam, eles não adquiriam edifícios como esse que nós temos hoje para prestar culto ao Senhor. Os cultos eram sempre em casas, eles não acreditavam que havia essa necessidade, e não só não acreditavam, como eles não dá para dizer que era proibido, mas era uma coisa que eles faziam. Os cultos eram sempre em casas, então limitava ali de acordo com o tamanho da casa, aquilo que era o que era possível oferecer para as pessoas, limitava o número de pessoas. Com a diferença dos batistas particulares, que eles veem que isso da endogamia não faz sentido nenhum, e também que o adquirir um edifício eles consideram como bênção do Senhor e como algo que pode potencializar a pregação do Evangelho. Muitos dizem que possivelmente, muitos historiadores dizem que possivelmente os batistas gerais podem ter desaparecido de alguma forma, mas nós sabemos que até hoje nós temos batistas com essas características, então não dá para dizer que eles desapareceram. Mas, de forma geral, aquilo que é considerado como o crescimento da Igreja Batista é através dos batistas particulares, porque, de fato, em questão de quantidades, vamos dizer assim, né, de números, os batistas gerais na Inglaterra, historicamente falando, eles ficaram muito, muito pequenos, vamos dizer assim, enquanto que os batistas particulares cresceram muito, e é através dali do meio dos batistas particulares que vêm os nomes que são conhecidos pelos batistas por todo lado, que foram os grandes líderes que, enfim, difundiram o Evangelho, que fizeram as grandes missões, um pouco por aí. Mas, no geral, só falando daquilo que são as principais crenças dos batistas particulares, é muito parecido com aquilo que os batistas gerais acreditavam. A única diferença mesmo é ali a visão sobre a salvação, que os batistas particulares eles têm uma visão alinhada com a visão do João Calvino, com o calvinismo, né? E os batistas gerais têm a visão mais alinhada com aquilo que foi o desenvolvimento de Armínio depois de João Calvino, né? Que Armínio ele veio um pouco depois que João Calvino. Enfim, essas são aqui as principais crenças, né, entre os batistas gerais e os particulares. Aquilo que os diferencia é a visão sobre a salvação. Então, o que nós temos como distinção como batistas, né? Aquilo que nós acreditamos que nos diferenciam não entre nós mesmos, mas entre as outras denominações. A primeira coisa que nós batistas acreditamos e que nos diferencia de algumas outras denominações é a autoridade exclusiva das Escrituras. Os batistas creem que a Bíblia ela é a única regra de fé e prática para a igreja. E aqui a influência é muito forte daquilo que foi o movimento da Reforma, que trazia isso, que levantou isso naquela época, que era a autoridade das Escrituras para questões de fé e prática, para determinar doutrinas para a igreja e não através de um pensamento humano, algo que alguém desenvolveu durante os seus estudos. Aquilo é colocado em consideração se for de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. É um pouco nesse sentido. E aí o mesmo versículo que normalmente é sempre usado para isso, para fundamentar isso, é 2 Timóteo 3,16, que vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, continuando, né, para que o crente seja perfeito. Mais à frente, em Timóteo, Paulo vai dizer isso. Então, todas as doutrinas,
e práticas eclesiásticas, elas devem ser baseadas nas Escrituras. É isso que os batistas, de forma geral, acreditam. Rejeitam tradições humanas que não tenham fundamento bíblico, e ali eu destaquei o que não tenham, porque nós rejeitamos aquilo que não tem fundamento bíblico, mas aquilo que são tradições humanas, a gente pode chamar algo que um teólogo escreveu há muito tempo atrás. Se a gente entende que aquilo é bem fundamentado na Bíblia, nós não desprezamos, e sim avaliamos aquilo com as lentes das Escrituras, com a ótica bíblica, e sim trazemos aquilo como um conhecimento benéfico para nós, como algo que edifica a vida da igreja, como algo que edifica o avanço da igreja, né? O ensino da igreja. E depois, a outra coisa que nos diferencia muito que é um bocado óbvio, que é a questão do batismo, o batismo dos crentes, que é conhecido como credobatismo, né? Os batistas, eles defendem que o batismo ele é reservado somente para aqueles que fazem uma confissão consciente de fé em Cristo, e não algo como os católicos e os presbiterianos acreditam, que existe uma promessa sobre os crentes, então eles batizam não só os crentes, mas também os filhos dos crentes, como forma de simbolizar a promessa de Deus sobre aquelas pessoas. Nós não cremos assim, nós acreditamos que o batismo ele tem que ser, primeiro, tem que haver uma profissão de fé genuína, tem que haver esse arrependimento genuíno, tem que haver esse entendimento sobre aquilo que é o Evangelho, sobre aquilo que é os ensinamentos de Cristo, e aí sim o crente ele é batizado. Então, nós, como batistas, tem vários versículos que podem fundamentar essa questão do credo-batismo, mas um deles, nós podemos citar Atos 2:38. Atos 2 aqui é aquele grande evento no início da igreja que muitas pessoas se convertem. Então, Pedro, após o seu discurso, após o seu sermão, a sua pregação, muitos ali se colocam numa situação de desespero e perguntam a Pedro o que é que devemos fazer, o que é que nós podemos fazer agora. E Pedro, naquele momento, ele responde: arrependam-se a cada um de vocês e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, arrependam-se primeiro daquilo que vocês têm, tenham essa consciência da sua condição, tenham essa consciência no que vocês estão crendo, e após isso, sim, vocês serão batizados em nome de Cristo para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E aqui é um dos possíveis versículos que nós podemos fundamentar essa crença do credo-batismo. Então, nós, como batistas, não batizamos crianças porque acreditamos que o batismo infantil ele não é bíblico. E entendemos que os bebês eles não podem demonstrar essa fé ou arrependimento. E tem outra coisa também que nós podemos colocar, que é o batismo ele simboliza o início de uma nova vida. Como que nós conseguimos identificar o início de uma nova vida num bebê? O bebê ele vai continuar a agir da mesma maneira antes ou depois do batismo. Então, nós temos essa crença do credo-batismo nós precisamos crer, de fato, naquilo que é o Evangelho. Precisamos crer naquilo que é a nossa condição como ser humano, nossa condição diante de Deus. E, a partir daí, nós somos batizados. Então, essa é outra distinção, um dos distintivos dos batistas. Outra coisa que aqui é muito forte, hoje em dia já ficou uma coisa meio que senso comum, todas as igrejas protestantes têm esse entendimento da separação de igreja e Estado, mas isso tudo começa lá atrás com os batistas, e por muito tempo nós fomos diferentes dos outros, de certa forma, por causa disso. Então, como eu disse, Thomas Helwys ele é um dos primeiros líderes batistas, e ele escreve em defesa da liberdade religiosa. E nessa carta que ele envia ao rei, ele afirma que o rei não é senhor da consciência dos homens, e sim Deus é senhor da consciência e é senhor da igreja. Então ele defende essa separação da igreja e Estado. Aqui é um pouco complicado a gente tentar encontrar na Bíblia versículos que falem diretamente sobre a liberdade, a separação entre igreja e Estado, mas uma das coisas que nós podemos olhar e refletir sobre sobre essa separação da igreja e Estado, nós podemos olhar para Mateus 22:21, onde Jesus vai responder aos fariseus e vai dizer: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E podemos tirar aqui um princípio de que aquilo que é
Aquilo que é do governo pertence ao governo e diz respeito ao governo. Aquilo que é de Deus pertence a Deus e diz respeito a Deus. No sentido de que a igreja não pode se misturar com o Estado, porque ela pode ser corrompida pelo Estado e vice-versa. Pode existir aqui uma tensão muito forte. O Estado, ele não necessariamente ele está preocupado com... Quer dizer, não necessariamente não, de forma geral, ele não está preocupado em agradar a Deus. E a igreja, pelo contrário, a igreja vive em função de agradar a Deus. Então pode chegar no momento em onde haja esse conflito, onde o Estado queira uma coisa e a igreja outra. E aqui nós vimos o que foi o movimento da reforma, aquilo que a reforma fez para diminuir o poder, no caso, o poder da igreja sobre as pessoas, o poder de um ser só sobre as pessoas. E o movimento da reforma não quebrou essa questão da junção igreja-estado, porque muitos dos protestantes que começaram naquela época, eles permaneciam ainda alinhados com aquilo que era o governo. Os presbiterianos, por muito tempo, eles eram parte do governo da Escócia. Os luteranos também tiveram participação e influência muito forte sobre os alemães. Enfim, os batistas começam com esse distintivo da separação entre igreja e Estado. Hoje em dia é um senso comum entre os protestantes, todos os protestantes defendem a separação entre a igreja e Estado, mas foi uma coisa que começou no meio batista. Então, a liberdade de consciência e culto, no caso, né, isso que nós fazemos, essa liberdade de nos reunirmos aqui, de pensarmos sobre aquilo que é a nossa fé, ela é essencial. E rejeita essa ideia de uma igreja estatal. Nós temos um exemplo assim ruim, vamos dizer assim, para avaliar, que é a igreja funcionando na China. Eu outro dia vi um vídeo de um rapaz assim que é crente, mas não fala muito sobre questões de ensino nem nada disso. Mas ele é uma pessoa que trabalha com a internet, com publicidade, com marketing, e teve que fazer um trabalho na China. E ele ficou curioso, como é que funciona aqui a igreja na China? Porque a igreja é conhecida por ser um país comunista, né, socialista. Então ele queria entender se havia, que algumas pessoas dizem que não há aqui essa liberdade. E ele foi ver como funcionava. Então o que acontece todo culto, existe um fiscal do governo que fiscaliza aquilo que é dito no culto, e se houver alguma coisa que vá de contra o governo, eles são, de certa forma, penalizados por aquilo. E outra coisa, eles não têm lugar fixo de culto, ou seja, eles têm que toda vez se reunirem onde o governo permite que eles se reúnam. Então, imagine a dificuldade que é funcionar a igreja aliada com o Estado. É só para dar uma ideia nos momentos de hoje como que isso acontece. Outra coisa muito forte aqui como distintivo nosso como batista é o modelo de governo das nossas igrejas. Nós temos um modelo de governo congregacional e sabemos que as decisões elas são tomadas em assembleias que nós nos reunimos aqui. Inclusive, daqui a 2 semanas nós teremos uma assembleia para deliberarmos aquilo que foi o ano que passou e as coisas que temos para o ano seguinte. Então, a igreja se reúne e toma decisão em conjunto, de forma democrática, onde todos expressam o seu voto, onde todos expressam a sua vontade, vamos dizer assim, né? Onde todos podem ser ouvidos e pode ser levado em consideração cada palavra. As decisões elas são tomadas de forma democrática, né? Durante a Assembleia. Cada um de nós, e aqui tem muito essa crença relacionada com, eu pelo menos entendo assim, tem muito essa crença do sacerdócio universal, que é cada um de nós tem um papel ativo na igreja local. E nós devemos assumir essa responsabilidade. Quando passamos a fazer parte de uma comunidade, quando somos membros dessa comunidade, nós temos o dever de participar ativamente dela, não só de forma a servir a igreja e a contribuir financeiramente, mas também participar das decisões, colocar as nossas opiniões nas decisões e participar de modo a julgar se as decisões que estão sendo tomadas elas estão de acordo com os princípios bíblicos ou não. Então nós temos essa responsabilidade e devemos assumir essa responsabilidade. Não dá para a gente pegar um versículo bíblico só e tirar aqui uma doutrina dizendo que o modelo congregacional ele é o ideal. Se lermos a Bíblia, nós conseguimos chegar
em duas possibilidades, que é tanto o modelo presbiteriano quanto o congregacional, ele é possível, e tem alguns versículos que vão falar em favor aqui do modelo congregacional e vai fazer com que nós entendamos que a igreja lá no início funcionava um pouco dessa forma. Temos indicações sobre a disciplina na igreja, em Mateus 18, versículo 17, que vai dizer, se ele não os atender, está falando sobre aquele que peca, dize-o à igreja, e se também não atender à igreja, considera como gentio e publicano. Ou seja, nas situações de disciplina, deve ser levado à igreja para a igreja decidir aquilo que deve ser feito com aquele membro da comunidade. De igual modo, também nós temos isso falando sobre disciplina também em 1 Coríntios 5, os versículos 4 a 5, vai dizer, quando estáis reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue tal homem a Satanás. Esse homem aqui, no caso, era o adúltero que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Então, Paulo vai indicar aqui, olha, quando vocês se reunirem, a ideia é, quando vocês estiverem em assembleia, discutam sobre aquilo que é o procedimento, né, desse membro da sua comunidade e entreguem ele a Satanás, ou seja, excomunguem ele no sentido de tirem ele do vosso meio, não deixem ele permanecer no meio de vocês, que assim vocês demonstram que vocês concordam com aquilo com que eles praticam. Então, Paulo dá essa autonomia para a igreja para tomar essa decisão. Enfim, tem algumas outras passagens em Atos, nós vemos também os apóstolos a dizerem, chega um momento que a igreja cresce tanto, que existe ali a necessidade de atender as pessoas mais vulneráveis, no caso daquela época, os órfãos e as viúvas. E alguns irmãos dizem que tem havido negligência no sentido de não estavam conseguindo atender todas as pessoas, porque os apóstolos tinham que se dedicar ao ensino, à pregação e essas coisas. Então, os apóstolos naquela época, eles dizem aí aqui é Atos 6, versículos 3 e 5. 3 a 5, né? Eu vou ler aqui um trecho só para não há necessidade de ler a passagem inteira. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E aqui a ideia da eleição dos diáconos, ou seja, já naquele início da igreja, os apóstolos colocavam isso para a igreja fazer a eleição dos diáconos para servir a igreja. Então, daqui nós podemos tirar também alguns princípios que fundamentam o nosso modelo de governo congregacional, que é a igreja que decide quem a lidera, a igreja reunida que decide os diáconos que vão apoiar a liderança, enfim, um pouco nesse sentido. Temos uma passagem também muito parecida com essa, em Atos, mais na frente, Atos 14, 23, se eu não me engano, que o Paulo vai também dar essa mesma recomendação. Olha, reúnam-se e escolham os vossos diáconos e os vossos presbíteros para que a comunidade aí avance e que a palavra de Deus seja pregada. Então, nós somos batistas, somos conhecidos por ter esse modelo de governo congregacional. Eu sei que alguns irmãos vão pensar assim, mas nós temos as associações, as convenções, mas as associações e convenções elas funcionam de forma com recomendações. Elas fazem recomendações à igreja, a igreja pode acatar ou não. Com a única consequência que se a igreja disser que não, pode ser que haja ali um rompimento da relação, não faça mais parte da relação da associação ou da convenção. Mas, de modo geral, existe essa autonomia dentro dos batistas e o modelo de governo ele é congregacional. Um último distintivo, vamos dizer assim, né, daquilo que é dos batistas, que nos diferencia também, é sobre a questão das ordenanças de Cristo. A Igreja Católica tem muitos sacramentos, tem muitas coisas que eles creem como ordenanças de Cristo, eles colocam como sacramento, e nós temos aqui, e aí são coisas que existe a discussão que muitas dessas coisas são mais colocadas para os judeus. Tem outras denominações também que consideram coisas dos judeus, e nós aqui só consideramos 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E aqui há uma diferença entre os batistas, que nós olhamos para essas ordenanças como memoriais, como simbolismos. Não são sacramentos, não são, de maneira geral, os batistas não creem que há
um meio de graça que é concedido através dessas duas ordenanças. E aqui eu estou falando de maneira geral porque existem linhas teológicas dentro dos batistas que creem que o batismo e a ceia são meios de graça e que as pessoas são, de certa forma, edificadas através desses atos. Tá? Então, o batismo, como mencionado, ele é sempre feito por imersão e apenas em crentes, aqueles que professam a sua fé. E a ceia ela é uma prática estritamente simbólica, que representa, que relembra, né, o sacrifício de Cristo na cruz e com a participação de todos os crentes. E essas seriam as duas ordenanças que nós, como batistas, cremos, que nós, como batistas, levamos e acreditamos que são aquelas que são colocadas ali a partir do Novo Testamento, né, do ministério de Jesus para frente. Tem mais algumas outras coisas que nos diferenciam, tem muito a ver com essa visão da teologia pactual. No caso, se compararmos nós com os presbiterianos, eles acreditam que nós hoje somos o Israel espiritual de Deus, que há essa continuidade da promessa entre Israel e Deus e que nós hoje somos o Israel espiritual. E nós, como batistas, não temos essa visão. Nós entendemos que houve ali a promessa para Israel e existe essa promessa, ela vai ser cumprida, enfim, tudo o que Deus prometeu vai ser cumprido, mas há a nova promessa, que é a nova aliança para os crentes a partir do Novo Testamento. Eu sei que essa aula é um bocado complicada porque são coisas que tem coisa muito histórica e tem coisa que é muito doutrinária e às vezes por vezes é difícil a gente. São temas que cada tema daria para falar uma aula inteira sobre isso e eu não posso entrar em muitos detalhes. Então, a ideia era tentar trazer para os irmãos um panorama geral daquilo que foi o surgimento dos batistas e daquilo que nos diferencia. E também trazer que existe. Eu sei que é pouco, às vezes passa um pouco desapercebido, existem essas diferenças entre os batistas. Não quer dizer que as pessoas que estão no nosso meio, que creem essas diferenças, que não são batistas. Que às vezes acontece muito é muito comum acontecer isso. Mas fulano não acredita nisso, então não é batista. Não é bem assim, entendeu? Existe uma pequena diferença ali entre os batistas nessa questão do ponto de vista de salvação. Então, acho que é importante nós sabermos disso para melhorar a nossa identidade como batista e melhorar o nosso entendimento sobre aquilo que é a doutrina batista. Eu queria encerrar essa semana um pouco diferente daquilo que foi as outras lições, mas também já preparar os irmãos para a semana que vem, que é na ideia de que eu imagino que deva voltar o quiz no final das lições. Então, eu coloquei ali 10 perguntas para que os irmãos pudessem tentar responder, que é só sobre essa lição. Eu pensei em fazer sobre todas as lições que passaram, mas aí eu achei que seria um pouco injusto, talvez não estaria tão vivo assim na memória daquilo que nós estudamos ao longo desses meses, né, que passaram. Então, e a primeira pergunta ali é: por que os batistas acreditam que o batismo é só para os crentes? Aí qualquer pessoa pode responder. Desculpa? Tá, mas por que é preciso acreditar? A ideia era ir mais a fundo. Por que é preciso acreditar? Com base no que nós acreditamos nisso? Por que os batistas eles baseiam essa prática em alguma coisa, em algum ensinamento bíblico, alguma tradição? A ideia é mais aqui nesse sentido. Certo? Então, a ideia é preciso crer no sacrifício de Jesus. Isso nós podemos tirar das Escrituras, era aí que eu queria chegar. Nós tiramos esse entendimento das Escrituras, é da Bíblia. Então, nós fundamentamos essa crença na Bíblia, não é algo que nós concluímos de achismos, né? Nós fundamentamos isso em versículos bíblicos, em várias passagens bíblicas, nós entendemos que o modelo bíblico de batismo é o batismo para os crentes. Então, a segunda pergunta seria: o que significa, o que é, né? O que é ser uma igreja congregacional? Como que funciona esse modelo de governo congregacional que nós vimos?
Sim, a igreja é independente. Independente, ela é governada pelos próprios membros e não há autoridade externa que influencie nas decisões da igreja de modo geral, né? A terceira ali seria qual é a maior diferença entre os batistas gerais e particulares. Aqui era só para que os irmãos guardassem essa ideia que existe essa diferença e qual seria essa diferença entre os batistas gerais e particulares. Eu sei que é mais fácil ir pelos rótulos, né? Mas é mais fácil ir pelos rótulos. Por isso que eu coloquei os rótulos, porque facilita. É mais fácil ir por aí. Mas os nomes são bem sugestivos. É gerais, porque acredito que a salvação ela é geral, ela é acessível a todos. E particulares, porque acredito que a salvação não é geral. E ela é estrita só àqueles que foram eleitos, escolhidos por Deus. E os batistas, eles podem ser considerados reformados? E aí fica a pergunta. O que é que os irmãos acham? Sim, os batistas sim podem ser considerados reformados, porque durante muito tempo houve essa discussão em que nossos irmãos presbiterianos falavam que nós batistas não éramos reformados por causa da crença, principalmente dos batistas gerais, por não serem alinhadas com aquilo que foi o ensinamento dos reformados, no caso de Calvino, né? Mas os batistas sim podem ser considerados reformados. De maneira geral, porque nós cremos em tudo aquilo que foi os princípios, as bases, o que é fundamental da reforma, que é a crença na autoridade nas Escrituras, que é somente através de Cristo que nós alcançamos a salvação, é somente através da fé. Aí gera aqui a discussão do somente a graça, por causa dos batistas gerais, mas os batistas gerais entendem que para haver o exercício do livre-arbítrio, primeiro tem que haver a ação de Deus de forma graciosa para que eles consigam aceitar, vamos dizer assim, né, a salvação. Então, sim, os batistas podem ser considerados como reformados. E a quinta pergunta seria, por que os batistas enfatizam tanto a missão? E aí, no caso, as missões, no modo geral, né, o evangelismo mundial. O ID, exatamente, José. Nós acreditamos na autoridade das Escrituras, entendemos que através das Escrituras Jesus nos ordena a ir e levar as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. E aqui é uma pergunta um pouco geral, mas eu acho que é possível. Mas qual seria a origem histórica, né, dos batistas? De onde a ideia aqui é mais onde os batistas surgem, mais ou menos em que época? É só para dar o ponto aqui àqueles que gostam mais de história. Da missão é 1600, né? Sim, por volta de 1600, sim, na Inglaterra, exatamente. E aí tem aquela coisa do movimento separatista, enfim, basicamente a nossa origem histórica dos puritanos, né? Vamos dizer assim. Porque os batistas eles rejeitam o batismo infantil? Essa aqui é fácil, já quase que respondemos no início, né? Isso, exatamente. Porque se nós cremos que aqui é um pouco lógico, né? Se nós cremos que o batismo ele tem que ser feito através daqueles que creem, as crianças não têm essa capacidade de crer e por isso nós rejeitamos o batismo infantil. Qual a visão dos batistas sobre a ceia do Senhor? Essa aqui já tem mais relação com lições passadas do que com essa. Simbolismo, isso. De forma geral, os batistas têm a visão sobre a ceia do Senhor como um ato simbólico, é um memorial sobre aquilo que foi a morte de Cristo. E é um momento de comunhão e reflexão espiritual da comunidade, né? Depois, questão 9. Qual a relação dos batistas com a separação entre igreja e Estado?
No caso, seria a separação, né? Entre, não é nem a ligação, a separação mesmo. Qual é a nossa relação com essa ideia de separação entre igreja e Estado? É isso, nós cremos que somos separados do Estado, né? Inclusive, como eu disse, aquilo que essa visão, de certa forma, começa dentro da denominação batista. Então, a nossa relação com essa ideia de separação entre igreja e Estado, ela é muito forte desde o início lá daquilo que foi o movimento batista, né? E por fim, só para, como a gente falou da diferença ali dos gerais e particulares, quais seria como que os batistas particulares interpretam a soberania de Deus na salvação, né? Nós não, no caso, o que os batistas particulares entendem sobre a soberania de Deus na salvação? Que Deus é quem escolhe, sim. A ideia da soberania de Deus na salvação dos batistas particulares é exatamente isso: Deus é quem escolhe e não há ação humana, né? Dentre a salvação. Deus escolhe soberanamente os eleitos para a salvação e essa eleição é baseada na sua graça e propósito e não em mérito humano. Só para nós concluirmos, a compreensão das raízes daquilo que foi, mais uma vez, eu queria dizer isso, e os distintivos dos batistas nos ajuda a viver com maior convicção. Isso nos traz mais convicção. Eu entendo que a ideia dessa lição é mais despertar a curiosidade e fazer com que os irmãos depois vão em casa e investiguem sobre aquilo que é a origem dos batistas. É uma história que é cheia de nódoas, então temos muitas coisas que aconteceram durante o tempo por homens que lideraram a Igreja Batista que não foram coisas que não são boas que são coisas que nos ensinam a não fazer e não a como fazer. Mas mostra como Deus ele usa homens falhos e pecadores também para fazer que com a sua igreja cresça e com que o evangelho seja pregado. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui a refletir sobre a história da nossa igreja, sobre as doutrinas da nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por essa série de lições que nós estudamos sobre as bases da fé. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Continua nos abençoando, continua nos capacitando, Pai, para permanecermos fiéis à Tua palavra. Seja conosco durante o tempo de culto. Recebe esse nosso culto, Pai, para o louvor e honra do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.